Tá, vamos lá. Boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindas. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Hoje nós temos os nossos convidados especiais para fazer o diálogo a respeito das mulheres, né, que têm feito grandes papéis e assumido grandes responsabilidades aí nesse universo feminino. Eu quero, antes de passar a palavra para a Natália, compartilhar com vocês o que é a Lídera, né? A Lídera, ela é uma associação sem fins lucrativos que visa unir as mulheres em prol de uma causa, que é o desenvolvimento da mulher, para que, a partir do empreendedorismo e da inovação, a gente consiga transformar a realidade onde a gente está vivendo. E nós temos aí uma carta de princípios que nos rege, e eu vou dizer para vocês, tá? Nós, da Lídera, acreditamos na força da mulher empreendedora, que transforma diariamente os desafios em oportunidades. Acreditamos que, com sororidade, podemos nos unir e conectar mulheres, criando uma rede inspiradora que promove o desenvolvimento e o aprimoramento da liderança feminina. Acreditamos que o nosso principal negócio somos nós mesmas. Ser empreendedoras de si, assumindo o protagonismo das nossas vidas e das nossas empresas. Seja uma lídera, seja uma mulher que tem sororidade, e o grande desafio da humanidade é, agora muito mais, o ato de empatia, de se colocar no lugar da outra e de transformar esse momento, principalmente da crise que nós estamos passando, em uma oportunidade de mudança, identificando quais são as nossas fraquezas e quais são as nossas fortalezas, que podem fazer com que a gente, trocando, consiga ultrapassar de uma forma mais forte. Uma das coisas que a gente vem falando na Lídera é que a gente imagina que está passando por uma turbulência, por uma tempestade em alto mar. E nesse marzão, cada uma de nós está conduzindo um barco. E cada barco tem suas ferramentas, tem suas equipes, tem suas estratégias para ultrapassar esse dilúvio. E isso, por si só, justifica o nosso atingimento, né? Nós passarmos por essa tempestade. Algumas pessoas vão passar e vão passar bem. Algumas vão passar e vão passar com marcas, com dificuldades. Outras não vão sobreviver, não vão conseguir passar pela tempestade. Alguns barcos vão afundar, né? Alguns casamentos vão se desfazer, algumas equipes vão se desfazer, e isso tudo, infelizmente, são os elementos que a gente está trabalhando na atual realidade. Então, a tempestade ela é igual para todas nós. Porém, as ferramentas e os barcos que temos, alguns têm os barcos mais amparados, com mais ferramentas, outras menos, mas a gente, se ajudar, se nós conseguirmos ter esse momento de trocar e colocar esse princípio da Lídera em prática, sem dúvida, a gente vai conseguir atingir o nosso principal resultado, que é o modelo de mulher que consegue ter a sensibilidade para perceber a crise, que consegue ter uma visão sistêmica, que consegue mentorar outra pessoa, outra mulher que está precisando desse momento. Mas nós temos duas convidadas excelentes no assunto e tenho certeza que será uma noite de muito proveito. Nós temos em torno de 1 hora, depois que as nossas convidadas fizerem a explanação a respeito desse assunto, né? A coragem de ser imperfeita, nós vamos abrir para perguntas, certo? Só peço que todas mantenham o áudio desligado e só abra quando a gente abrir para as perguntas. Um grande beijo, está contigo, Natália.
Oi, meninas, boa noite. Primeiramente, eu quero começar agradecendo a presença das nossas convidadas, da Fran e da Adri. Muito obrigada por terem aceito esse nosso convite e a presença de todas as líderes que estão nos assistindo hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa coragem de ser imperfeita, né? A gente pegou esse tema do livro da Brené Brown, né? Foi uma sugestão até da Magda, que é colega da Fran, na gestora, para que a gente fizesse essa leitura e a gente achou pertinente trazer, então, para uma conversa, né, com todas nós. Vou apresentar rapidamente as nossas speakers de hoje e depois a gente já começa com a nossa palestra da noite. Então, a Fran é psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas e Professional Self Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. É sócia da gestora Desenvolvimento Humano e Empresarial. A Adriana é psicóloga especialista em psicanálise e terapia sistêmica, proprietária e desenvolvedora do método da Escola Universo Enneagrama. Ela é romancista e poetista. Publicou 2 livros, O Estava Escrito e O Entrelaços. Então, meninas, sejam bem-vindas, muito boa noite e vamos começar, tá? Para começar a nossa live, então, vou iniciar com a frase da Brené Brown, que quando nós passamos a nossa existência inteira esperando a gente se tornar perfeita para começar na arena, né, para a gente começar a nossa jornada, a gente acaba sacrificando muitos relacionamentos, muitas oportunidades, né, que elas podem ser recuperáveis muitas vezes. E a gente acaba desperdiçando o nosso tempo e às vezes viramos as costas até para possíveis talentos que a gente tenha e nem sabe que tem. Isso acontece porque a nossa sociedade, ela cobra muito que as nossas inseguranças e as nossas e a nossa vulnerabilidade ela seja maquiada, né, mascarada, porque a gente tem que ser forte o tempo inteiro. A gente não pode demonstrar fraqueza. A gente não pode errar. Então, eu quero começar perguntando para a Fran e para a Adri, como que a gente começa aceitando as nossas imperfeições e como a gente usa elas ao nosso favor, né? Porque elas são parte da nossa essência como pessoa. Então, como que eu aprendo a usar ela para aprimorar a minha melhor versão de mim mesma? Sei quem quer começar, a Adri, fiquem à vontade. Vamos lá. Pode ser por mim, Adri? Pode sim. Então, vamos trocando aí. Eu acho que tem bastante papo, né, para essa 1 hora. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né, da Lídera, né, desse espaço de crescimento e desenvolvimento de mulheres que eu admiro tanto, né? Então, muito obrigada pelo convite. Mas eu vinha hoje à tarde assim pensando, né? Bom, a coragem de ser imperfeita. Primeiro, que responsabilidade, né, Adri? A gente está podendo falar sobre esse assunto, tocando nisso, né? Mas eu acredito que também sou uma leitora, admiradora da Brené Brown, que estuda aí há 20 anos, né? Uma psicóloga americana, sobre a relação da vulnerabilidade e da coragem. Então, eu também aprecio ela como vocês apreciaram o livro dela aí. Mas eu vejo que, para mim poder lidar com as minhas imperfeições, antes de mais nada, parece óbvio, mas eu preciso reconhecer que nós somos imperfeitos, né? Que eu sou imperfeita, assim. Porque quando nasce uma criança, né? A gente olha para aquela criancinha e fala, ai, é perfeitinha, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. E parece que há um esforço, né, nosso, e quando eu digo nosso, da sociedade, enfim, em passar o resto da vida criando aquele perfeitinho, assim, né? Buscando o nota 10 da escola, né? Buscando formar alguém que esteja pronto para enfrentar tudo que vier, enfrentar bem tudo que vier, né? Eu lembrava de uma história hoje também pensando, né, no que eu poderia trazer aqui, enfim, de quando eu acho que eu ia no ensino fundamental, não me lembro, e eu lembro que eu tinha uma professora que dizia assim:
se preparem, porque o mundo lá fora é algo que vai engolir vocês. Se preparem, né? E eu ficava pensando, o que será que é esse mundo lá fora, né? Então, eu vejo que, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer que, sim, nós somos imperfeitos, né? Como diz lá no Harry Potter, nós temos a nossa luz e a nossa treva, né? Nós somos compostos por isso. E talvez mais do que querer fugir, querer maquiar, querer, né, transpor, a gente precisa encarar o que de fato são as nossas imperfeições e sermos generosos com as nossas qualidades, né, com o que a gente tem também a contribuir de bom, né? Eu acho que, para começar o nosso bate-papo, é isso. Deixa um pouquinho com a Adri, porque eu falo bastante, viu, Adri? Então eu tenho que me... E eu vi que tu também gosta de falar, então a gente vamos trocando. Tá fechado o microfone, não estou escutando. Tá, agora sim, então. Deu. Fran, um prazer te conhecer, eu também adoro falar, né? Então, mas eu adoro ouvir também, e acredito que você, enquanto psicóloga, também. Então, pode ficar sempre à vontade de falar primeiro, porque aí eu vou pegando o seu gancho, a sua bagagem e complementando. Natália, muito obrigada por você ter me convidado. Até agora, entendendo mais da líder, eu me sinto até honrada, porque eu nem faço mais parte de Passo Fundo, mas ter sido convidada para acrescentar um pouquinho nessa cidade que eu fui tão feliz e que amei tanto e ainda retorno muito para ir. Então, muito obrigada pelo convite. Falando um pouquinho, claro que talvez eu vá até defender um pouquinho a área que eu mais trabalho hoje em dia, que, querendo ou não, é o autoconhecimento, mas eu preciso falar do autoconhecimento para a gente se reconhecer, né? Porque quando a gente sabe que temos que reconhecer as nossas imperfeições, mas como isso é possível se eu não trago para a consciência quais são as minhas imperfeições, né? Porque, como você falou, Fran, já é pré-estabelecido que nós precisamos ser o melhor aluno, a melhor menina, né? Ou melhor menina, enfim, ser o melhor. Isso é muito o que os pais esperam de nós. E o mundo lá fora, muitas vezes, culturalmente falando, também espera de ser o melhor. Mas e aí? Como que eu dou conta de ser essa mulher maravilha, né? De ser a melhor em tudo, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amante, a melhor profissional? Como que eu vou conseguir fazer tudo isso se eu não sei nem reconhecer as minhas próprias imperfeições? Quais são? Porque a gente também tem que trabalhar com pessoas, entender que tem pessoas que têm uma autoestima muito baixa, por exemplo, e vê muito mais imperfeições do que de fato ela acarreta, né? De fato ela tem. Nós temos que entender também que muitas pessoas, elas vivem com a fuga, né? A fuga é algo que eu não quero olhar para as minhas imperfeições, então eu prefiro fugir e simplesmente não olhar a isso. Eu preciso entender que nós, mulheres, né? Às vezes a gente está lá na casa dos 30, ou na casa dos 40, ou na casa dos 50, e por sermos muito movidas por um emocional mais aflorado, isso pode interferir para que eu não me reconheça como a imperfeição que eu tenho, porque todo mundo tem, mas, de fato, com a realidade dessa imperfeição. Então, o autoconhecimento, eu sempre prezo muito que é quando eu entro em contato com essa minha luz e as trevas, né? Eu chamo muito de luz e sombra. Quando eu entro, de fato, em contato do que faz parte da minha essência, do que faz parte da minha personalidade, e parece que me torna mais verdadeiro as minhas limitações, né? Então, quando eu me entendo por completo, eu tenho esse processo de autoconhecimento que, de fato, a maioria não tem, né? Então, buscar um profundo autoconhecimento não é algo que todas as pessoas fazem, mas necessário. Talvez agora com essa fase que nós estamos passando, as pessoas estão se oportunizando mais a parar e olhar para mim e para as minhas vontades. E é tão interessante porque é que o índice de divórcio está acontecendo. Porque talvez é o momento que eu estou olhando para mim. Será que, de fato, essa pessoa que eu estou casada, ela me completa? Né? Então, todo esse processo de autoconhecimento, ele traz, de fato, as nossas imperfeições. E aí, eu falo que o convite é acolher, né? Primeiro a gente tem que acolher, para depois a gente sair dessas imperfeições. Não que nós vamos ser as melhores pessoas do mundo, mas
a proposta sempre é de ser a nossa melhor versão. E quando eu sou a minha melhor versão, eu acolho as minhas imperfeições, mas o tempo todo olhando para elas para poder atingir ali o nível de consciência realmente para sair, né? Quanto menos imperfeição, melhor, mas eu preciso realmente saber quais são as minhas. Então, eu realmente acho que o primeiro pilar é a gente se autoconhecer verdadeiramente, tirar todas as máscaras, né, e as vendas dos olhos, para depois a gente se acolher. Então, é um autoconhecimento com uma autoaceitação e depois o autoacolhimento mesmo de nós mesmos, né, de nós mulheres. Então... E eu ia comentar que a inteligência emocional traz, né, a questão do autoconhecimento também. E talvez eu vejo assim que mais do que melhorar, né, uma dificuldade ou uma fraqueza, como foi utilizado e é utilizado pela Brené Brown, né, a fraqueza em si, é às vezes poder lidar com ela. Né? Eu tenho até um cuidado com o controle. Às vezes a gente fala, não, é controlar. Quando a gente fala, às vezes, controlar, parece que a gente tem que colocar uma camisa de forças, né? E não deixar expandir a nossa verdade, como tu disse antes, né? Então, eu acho que é realmente poder aprender a lidar com um sentimento, né? Porque muitas vezes a fraqueza ela passa pelo sentimento e nem só pela ação. Depois ela vai para a ação, mas ela passa pelo sentir, né? E quando eu vejo assim, né, o paralelo da vulnerabilidade com a coragem, a gente sabe que todos esses pontos que ligam essas duas questões passam pelo individual, né? Pelo indivíduo, por mim, e não necessariamente pelo outro, pelo julgamento do outro. Eu tenho que sim aprender a lidar com esse julgamento, com o que vai vir, né? Mas passa por mim. Então, o convite para essa primeira pergunta, eu acho que é realmente esse, é poder mergulhar em si, né? É sentir, né? Que é algo tão difícil, a gente tem tanta facilidade hoje em dia, com tanta informação, né, disponível aí, a gente tem visto lives, e, enfim, e e-books e tudo mais, a gente tem muita informação disponível e fica fácil a gente explicar sobre as coisas, né? Dizer o que é o que é o autoconhecimento, por exemplo, né? De uma forma geral, hoje muitas pessoas falam sobre isso, mas de fato viver isso e sentir isso, tomar contato, desculpem que a minha Siri aqui ativou, tomar contato com o nosso sentimento, né, com os nossos sentimentos, que sejam eles de medo, de angústia, de ansiedade, né, é preciso, né, e tem um cara, o William Buffer, que ele diz o seguinte, que ele, não é bem assim, mas é mais ou menos, que ele treme as pernas quando ele é um investidor, né, um dos maiores investidores, enfim, quando ele sobe num palco para falar, ele treme as pernas, né, e que o objetivo dele não é parar de tremer as pernas, é subir ao palco mesmo com as pernas tremendo, né. E eu não sei, talvez na área clínica tu tenha alguns outros exemplos, eu vejo muito na área organizacional, que é o campo que eu acabo trabalhando, né? E falando das pessoas em geral, eu vejo muitas pessoas que me questionam às vezes assim, Fran, eu tenho um problema. O problema é que assim, ó, se eu não gosto de alguma coisa, fica estampado na minha cara que eu não gosto. Como que eu faço para não demonstrar isso, né? E aí que entra a fuga, às vezes, de lidar com o não gostar, ou enfim, né? E eu sempre digo, não é esconder que você não gostou, é falar sobre a tua cara feia, né? Falar sobre as sensações que você está sentindo. Esse talvez seja o caminho, né? Eu uso muito essa questão de nomear, né, os sentimentos, porque
Quando que você para nomear aquilo que você está sentindo? Então, quando a gente não faz esse processo, é muito utilizar uma máscara. Então, eu sempre falo assim, o nosso corpo, principalmente o corpo da mulher, que é algo tão forte, né? Assim, a gente está pronto para receber uma outra pessoa, então o nosso corpo responde mesmo. E assim, de alguma forma, quando nós nos sentimos incomodadas, de alguma forma o nosso corpo vai responder. Nós vamos sintomatizar algo que seja uma tremedeira, que seja um taquicardia, que seja um suador, que seja um nervoso, que, por exemplo, para mim não é nada disso, mas o meu rosto, ele ferve, assim. Eu sinto que o meu rosto está pegando fogo, eu falo, as pessoas estão vendo que eu estou muito vermelha. E isso acontece quando eu tenho um desconforto dentro de mim. Só que esse desconforto não passa despercebido. Porque se eu estiver num jantar com amigos e acontece alguma coisa que o meu corpo respondeu, eu levanto, eu vou, dá licença, vou ao banheiro e eu fico retomando aquela situação que acabou de acontecer, que meu corpo está respondendo. E aí, que seja inveja, que seja um sentimento de culpa, que seja qualquer coisa, mas eu preciso entender, porque a gente vive todas as emoções, né? Negar que eu sou uma pessoa que sinto inveja, já começa a resistência de ser imperfeita, porque todo mundo sente, não tem quem não sente em algum momento da vida. Tem pessoas mais invejosas, tem pessoas menos, mas todo mundo sente mágoa, raiva, enfim, as emoções, elas são afloradas no ser humano. Então, quando a gente nomeia realmente, a gente já começa a olhar para as nossas imperfeições também, né? E aí a gente acolhe. Então, porque a gente não tem o controle, não adianta o controle do corpo reagindo a incômodos, nós não temos esse controle. Só que nós temos como entender o que está passando pelo nosso corpo. Então, é necessário que olhe sem mascarar. Isso é abraçar a sua imperfeição, porque só vai incomodar nós quando está mexendo com a gente. Isso é meu, né? Eu fiquei incomodada. Então, assim, não importa se o outro foi grosso, enfim, foi algo que alguém falou de grosseria. A grosseria do outro, ele que vai trabalhar na terapia, por que ele consegue ser uma pessoa que é grossa com as pessoas? Esse é problema dele. Mas por que eu, Adriana, eu permito que meu corpo age dessa maneira com alguém que fala um pouco mais firme comigo? Será que eu não sou sensível demais? Será que eu não sou frágil demais? E aí eu percebo que eu sou. Nossa, eu sou sensível e sou frágil demais. Aí eu já entendo que isso é uma imperfeição minha e eu vou trabalhar de forma correta. Então, eu sempre falo, gente, quando o corpo responde, quando tem algo que acontece e que você se sinta, né, mais vulnerável, tenta entender, de fato, sem mascarar, tenta se olhar. Porque aí sim, né? Aí você vai se acolher. Isso, eu gosto muito dessa palavra também, acolhimento, né? Acolhimento e generosidade, eu acho que é iniciar esse acolhimento por nós. Nós não vamos conseguir lidar com o outro de uma forma generosa e acolhedora se nós não formos conosco, né? Falando um pouco assim dessa palavra vulnerabilidade, até compartilhar com vocês aí que nós, na gestora, está saindo do forno um elemento gamificado para a gente levar esse papo, esse assunto para as organizações, né? Para as empresas, para os círculos de pessoas, de mulheres, enfim, para a gente começar a falar sobre esse assunto. Porque, às vezes, a palavra vulnerável, ela é bom, de uma forma simplista, vista como alguém que está exposto. Da forma mais sorrateira possível, né? E vulnerabilidade, da forma como nós estamos abordando aqui, não é que eu precise falar tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto em todos os lugares, de qualquer forma e de qualquer jeito também, né? Porque há um conflito, eu percebo, e até um entendimento inadequado sobre o que é estar e ser vulnerável. Para que a gente esteja vulnerável, primeiro que a gente, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, a gente está vulnerável de todas as formas. A mãe, enquanto mãe, a gente está vulnerável, né? Tendo que trabalhar e tendo que atender os filhos. A professora lá da escola, ela está mais exposta porque
Antes era o aluno, agora já é o aluno, o pai, o irmão, todo mundo que está vendo ela dando uma aula através de uma ferramenta que ela nunca teve facilidade, enfim, né? Então, estar vulnerável é estar exposto, mas isso também precisa ser construído, né? Nós só vamos conseguir estar nesse espaço, se colocar nesse espaço de identificar e compartilhar os nossos sentimentos, se nós construirmos vínculos, né? Vínculos que sejam vínculos fortes e que nos possibilitem essa troca de vulnerabilidade, né? Isso com pessoas que estão no nosso círculo, pessoas que convivem conosco. A gente precisa criar esse espaço, porque às vezes eu tenho a impressão, não sei se é a tua impressão, Adri, que agora eu vou ser vulnerável, então eu vou sair fazendo o que me dá na telha, eu vou... E não é bem isso, né? Não passa por isso. Eu acho que é muito mais sério do que só se expor. É se expor com responsabilidade, né? Então, eu só achei importante trazer, né? Porque às vezes é uma confusão, assim. E eu acho também que a gente precisa ter muita coragem para aceitar quem a gente é, né? Porque às vezes a gente se olha e talvez possa não gostar de algumas coisas que são da gente, né? Então, a gente precisa aprender a acolher esses nossos medos e essas coisas que a gente não gosta na gente mesmo, né? Então, e também para que a gente não deixe que o medo seja o norteador das nossas decisões, né? Ai, não vou fazer isso porque eu tenho medo de me expor demais e as pessoas enxergarem algo em mim que eu não goste, né? Então, eu tenho que aprender a trabalhar isso em mim para que eu não transpareça o que eu não gosto para outras pessoas, né? Para eu não machucar, não ferir outras pessoas, bem como a falou, né? Que tem certos limites, não é que agora que eu sou vulnerável eu vou fazer o que eu quiser, né? Criada, assim, né? Isso, eu vou sair apostando em tudo, pensando só com emoção, razão zero, né? Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre como que a gente consegue, sim, não é o controle, né, mas esse acolhimento, como vocês falaram, sobre as nossas emoções. Uhum. Tá, eu vou falar algo que me chama bastante atenção, né? É que, de fato, assim, o que é a imperfeição, né? A imperfeição é algo que é generalizado, todo mundo tem as mesmas imperfeições. O que eu acho imperfeito, a outra pessoa também acha. Então, já começa por aí, né? Às vezes, para uma mulher que se culpa mais e ela busca mais ter a perfeição em todos os aspectos, até mesmo dentro de uma casa, mesmo que ela seja uma mulher super bem sucedida profissionalmente, ela não se permite dormir com a louça na pia. Isso para ela é um absurdo, porque uma mulher não pode fazer isso, né? Para uma outra, é um absurdo que uma festa acabe meia-noite e você ainda vai lavar louça, né? Sendo que você pode fazer isso no domingo. Então, é o que eu falo assim, o que é o certo, o que é o errado? Então, a gente já começa a entender que as imperfeições, elas são questões criadas por nós mesmos, né? Nós que vamos colocar em nós as nossas imperfeições, nós que vamos colocar nos outros as imperfeições dele. Mas às vezes você poderia, Natália, tá com esse armário aí aberto e tá todo desorganizado o seu armário. E talvez eu não consigo ver, eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui, sei lá, mas vamos colocar que a gente está em 10 pessoas aqui e ninguém olhar para o teu armário. E para mim, me incomodar profundamente que você é uma menina que não consegue arrumar o seu armário. Por quê? Porque talvez isso seja uma imperfeição minha que me cobro demais com o armário, entende? Então, o que eu quero dizer é assim, ó, a imperfeição... O que é imperfeição mesmo? Né? O que é imperfeição? O que é uma pessoa imperfeita? O que são as minhas visões de imperfeição? E isso faz com que a gente não se preocupe com o medo e o julgamento alheio, né? Porque a partir do momento que eu entendo que o que eu estou olhando, as pessoas às vezes nem notam. Eu vou dar um exemplo sobre isso, tá?
eu tenho muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade em vídeo, muita. Fazer vídeo, estar aqui falando numa live era uma dificuldade muito forte para mim. Mas anteriormente a isso, eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eu era daquele tipo que morria se tivesse que falar em público. Mas eu tinha que falar, porque eu sou uma pessoa que me desafia o tempo todo. Mas era sempre muito difícil para mim. No final de cada palestra minha, eu só tinha... Todo mundo via o meu conteúdo e não via imperfeições minhas. E aí eu saí dessa questão, enfim, hoje eu sou professora e eu falo em público quase que diariamente. Eu saí disso e agora é um outro desafio do vídeo. Quando eu começava a falar, eu via um monte de imperfeições minhas. Eu falo, eu puxo a boca torta para um lado, eu me detesto em vídeo. Então, eu focava nisso, as pessoas nem olhavam isso. Por isso que eu falo, a gente está o tempo todo querendo ser aceito pelo outro. E querer ser aceito pelo outro é olhar ainda mais as nossas imperfeições. Porque a gente já tem as nossas e ainda os outros vão enxergar as nossas imperfeições. Então, esse medo do julgamento alheio é algo que precisa ser cessado dentro de nós, né? As pessoas não enxergam as mesmas imperfeições, já começa por aí. Então, eu tenho as minhas, eu acolho elas, porque essas imperfeições que eu acho em mim, pode ter certeza que as pessoas não vão achar. Então, é sempre para pensar, o que é imperfeição para você? Né? Ou se acharem, pergunta... ou se acharem, né, Adri, eu acho que aí é a oportunidade de a gente poder lidar com isso, porque às vezes também vão achar, né? E de novo eu acho que a gente volta para a questão do julgamento, né? Porque não é o julgamento do outro, às vezes, que nos dói tanto, é o nosso próprio julgamento. Né? Que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com o que a gente já viveu, que tem a ver com o que a gente aprendeu que é, né? Que mulher se comporta assim ou se comporta assado, que mulher não fala isso ou não fala aquilo, né? Então, eu acho que é também lidar com esse julgamento que primeiro é nosso, né? Que o chicotinho, ele fica junto, né? Ele não sai da nossa mão. E eu fiquei lembrando lá do início, linkando com o que tu falava agora, Adri, das escolhas, porque tu foi fazendo escolhas, né, ao longo da tua vida. Como tu disse, eu mesmo tendo medo, eu me desafiei, né? E eu vejo que essa é um questionamento que vem bastante também, assim, no sentido de que, Fran, mas daí se eu me expor, eu vou... o que vai vir, né? Qual vai ser o retorno dessa exposição? A gente sabe que toda escolha que nós fizemos, que a nossa vida é feita de escolhas, né? E que todas as escolhas que nós fizemos, ela vai ter uma consequência boa ou ruim, né? Desconfortável ou boa, não sei. Ela vai ter uma consequência. Mas eu posso escolher arriscar ter esta consequência ou também sentar e esperar a vida, né, passar e não ter nem podido tocar nessa sensação de dar aula, por exemplo, que hoje, né, tu está fazendo. Então, é pensar também nas nossas escolhas, no que a gente tem escolhido. É um risco se expor, e eu acho que a gente nem está falando que vulnerabilidade é o que precisa ou não precisa, né? Mas tem um risco? Tem. Muitas vezes nem calculado ele é. Hoje, agora, aqui, nós estamos nos expondo, né? Nós corremos o risco de falar coisas que são subjetivas e serem interpretadas de N formas. E talvez, por algumas pessoas, não ser visto da melhor maneira. Corremos esse risco. Mas também nós corremos o risco de impactar outras tantas pessoas que vai fazer sentido e que a gente vai fazer a diferença aí num pouquinho da vida delas, né? Então, tem a ver com o que nós escolhemos para nós também. E eu acho também que quando a gente começa a aceitar mais, né, as nossas escolhas e as nossas decisões, a gente começa a abraçar a vida com mais amor próprio, né? Porque a gente aceita as nossas escolhas e corre atrás, enfim. Então, a gente começa a compreender que a ousadia, né, de ser que a gente quer, que apostar nas nossas ideias tem muito valor, né? Porque cada pessoa tem metas, tem objetivos e tem valores
diferente. Às vezes também essa questão do julgamento, sendo um pouquinho para o lado do empreendedorismo, tem algumas pessoas que confundem alguns julgamentos, por exemplo, assim, se as pessoas acharem que o meu trabalho não é bom o suficiente, eu não sou uma pessoa boa o suficiente, né? Eu tenho que melhorar como pessoa, porque o que eu estou oferecendo não é legal, não é bacana, né? Então, também fazer uma análise mais crítica de quem você realmente é, de saber separar um pouquinho, né? Para sempre melhorar cada vez mais, tanto no campo pessoal quanto profissional, é interessante e acho que todo mundo precisa fazer, né? Porque apesar de ser a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas, a gente não pode simplesmente ficar desestimulado e perder um pouco do nosso amor próprio por causa do julgamento das outras pessoas, né? Então, como que a gente consegue fazer essa análise mais crítica, né, para não desestimular a nossa coragem? Sabe que eu lembrei agora, assim, de um exemplo de um amigo meu, que ele trabalha numa empresa e numa empresa que tinha muitas metas, enfim, e ele talvez teve algumas dificuldades também para lidar com isso, e ele desenvolveu o síndrome do pânico, né? Ele estava muito mal com isso, e um dia ele me ligou e falou assim, Fran, eu queria saber a tua opinião. Eu falo para o meu gestor que eu tô com síndrome do pânico? Falei, por que tu não falaria sobre isso, né, com ele? Ele disse, porque daqui a pouco ele vai me ver como alguém frágil, como alguém desestruturado, como um não bom profissional, né? E aí nós conversamos bastante sobre isso e chegamos à conclusão que se o gestor dele, de fato, não conseguisse enxergar né, esse momento frágil que ele estivesse passando, talvez não seria esse lugar que ele deveria de fato estar, né? Que é uma escolha. A gente sabe que o trabalho, enfim, que aonde a gente nos coloca, são escolhas que a gente faz também, né? Então, sim, né? Eu acho que antes de pensar, né, no julgamento do outro, a gente precisa entender como a gente também acolhe, como a Adri falou do acolhimento, nosso fracasso, né, ou a nossa dificuldade, ou a nossa doença, né, que muitas vezes se torna uma doença, né? Então... eu quero aproveitar essa fala, estou me coçando aqui para não falar, mas eu quero aproveitar essa fala porque acho que vai muito ao encontro da atual situação que a gente está vivendo. E eu tenho recebido muitas mensagens e acompanhado muitas empreendedoras, muito empreendedor, que chegou um momento, por exemplo, a gente está falando a arte de ser imperfeita, né? Mas o que significa ser imperfeito para mim e o que significa ser imperfeito para você? Que régua é essa? Com quem eu me comparo? Né? Acho que a mulher tem uma coisa de natureza que é a comparação com a outra, algo muito pesado, assim, já não bastasse todas as coisas que a gente carrega, carregando a culpa, né? Nasceu mãe, já nasce a culpa junto, que acha que nunca teve tempo o tempo não é suficiente, aí agora a gente está tendo aula com as crianças em casa, acha que não é a melhor professora, acha que a criança está perdendo a escola, então eu passo por isso todos os dias e tenho dialogado com outras mães, até que ponto isso vai o quanto isso pode me deixar doente, em especial nesse momento que talvez eu tenha que tomar uma decisão que eu preciso fechar o meu negócio. Que eu preciso separar, que aquilo que eu pensava que era, não é mais. E aí, ao mesmo tempo, o momento pede que a gente tenha um pouco de cautela, porque não é momento de tomar decisão também, né? Então, às vezes, algo que a gente está passando, a gente vai largar primeiro para aquele que a gente tem mais intimidade, que está mais próximo. Então, o que é essa imperfeição? Como lidar com isso? Tu falou que é escolha, e eu concordo contigo. E talvez esse momento que nós estamos vivendo e o momento pós-crise vai ser o resultado da escolha que eu fizer agora.
E talvez nem a escolha da ação, mas a escolha de como lidar com isso, né? Quando tu fala assim, tem pessoas que vão daqui a pouco se separar, mulheres, casais que vão se separar, é admitir que não dá mais, né? Que não vai mais adiante. Daqui a pouco isso é tocar numa fragilidade minha, nos meus erros, porque provavelmente tem meus erros também dentro disso, né? Então é uma escolha de como lidar com isso também, né? Eu acho que é bem nesse viés que essa decisão de como lidar, essa escolha de como lidar, ela vai determinar as ações que eu vou tomar, né? Então, desde uma separação até o fechar uma empresa, até realmente a questão do empreendedorismo, né? Às vezes, fechar uma empresa é a decisão mais assertiva que tu tem para fazer, né? E talvez, às vezes, no casamento, a decisão de separar é a mais assertiva, é melhor para crianças, é melhor para todo mundo. Então, o quanto a gente consegue se afastar para poder olhar com outro olhar e como que a gente pede ajuda, né? Como a gente usa essa rede de apoio que nós temos? Adri? Não, eu queria até falar a respeito da autoaceitação, né, nesse sentido das escolhas, porque quando você fala assim, até às vezes é melhor se separar. Quando uma mulher ela chega numa conclusão de que sim, às vezes é melhor se separar, ela perde um pouco o medo do julgamento alheio, porque nós fomos criadas para casar uma vez e para prometer lá na igreja que a gente vai casar, ou que seja qualquer religião, e aquele vai ser o homem da vida. E às vezes não é, porque quantas atitudes ou escolhas que nós temos e que muitas vezes elas são escolhas impulsivas ou algumas vezes elas são escolhas do momento, né? Por isso que eu já usei muito e hoje eu penso muito em não usar a palavra nem sempre nem nunca, né? Porque nada é para sempre e também nunca, a palavra nunca não existe, né? Então, assim, uma autoaceitação voltado ali para uma resiliência, que acho que são 2 pilares bastante importantes quando a gente vai fazer escolha, né? Agora, no momento, isso está sendo mais importante para mim. Mas quando eu não faço de uma impulsividade, né, com uma escolha consciente, mesmo que eu venha mais para frente me arrepender ou não, ela foi consciente no momento, né? Consciente pensando racionalmente, com sensatez mesmo, não levado por emoções, né? Porque, por exemplo, assim, muitas vezes muitas mulheres casam e elas são muito mais levadas por emoção do que normalmente por uma razão, né? A emoção do coração, de estar apaixonada, enfim. E lá na frente ela vê que não é nada daquilo. Só que ela precisa ser ainda aceita numa sociedade de não ser julgada que aquela pessoa se separou. Então, quando eu me aceito realmente, né, de que algumas decisões da minha vida foram importantes naquele momento que eu tomei. Posso me arrepender mais tarde ou não, mas naquele momento eu trouxe para a consciência e pensei com uma racionalidade. Então, as escolhas, eu gosto muito da palavra escolha, mas eu sempre falo assim, o pior que pode acontecer diante da minha escolha, porque às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de escolher, mas então vamos pensar no pior, e não que eu seja uma pessoa negativa, mas assim, vamos pensar do pior que pode acontecer com a escolha que você tomar. Né? Ainda assim você vai sobreviver? Ainda assim você vai arrumar ferramentas para ser feliz? Então, ok, se ainda assim eu vou arrumar, então eu posso escolher. A escolha ela só não tem volta quando é a morte. Do restante, todas as escolhas têm volta, né? Então, você ter uma oportunidade de escolher, ela é sempre muito positiva e nunca negativa, né? E só complementando ali, falando um pouco da comparação, eu gosto muito da palavra suficientemente boa. A Natália, ela colocou assim, às vezes a gente quer ser uma boa profissional e a gente precisa ser a melhor profissional. Tem que ficar bem claro que tem pessoas que elas querem ser boas profissionais e tem pessoas que querem ser as melhores profissionais. Então, de qualquer forma, eu tenho que ser suficientemente boa para ser uma boa profissional
ou suficientemente boa para ser uma melhor profissional. E nem todas as mulheres querem ser as melhores profissionais, porque ainda assim tem muitas mulheres que querem ter o equilíbrio entre a casa e o trabalho. E tá tudo certo. Então, esse julgamento e essa comparação de que fulano é melhor que eu, essa tem que sair de mim, né? Eu sou suficientemente boa para as minhas escolhas. Então, eu nunca vou ser, eu não estou falando na visão Adriana, tá? Eu nunca vou ser a melhor profissional. Eu vou ser suficientemente boa para ser uma boa profissional e uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa cuidadora do meu lar. Então, acho que isso também é algo que a gente tem que pensar mesmo. Você quer ser suficientemente o quê? Né? Então, são duas perguntas aí para vocês, mulheres. O que é imperfeição? Realmente, a imperfeição ela é um amplo, né? Ela é vasto conhecimento e cada um tem a sua visão de imperfeição, porque não tem certo e errado. E a outra questão é essa, né? Eu quero ser suficientemente o quê? O que eu quero ser suficientemente? Fala, Fran! A gente tem que cuidar. Eu já olhei aqui no relógio, pensei assim, meu Deus, o tempo já terminou, eu acho. Tem tanta coisa, né? Eu ia, não sei se tem tempo ainda, ou como é que é aqui? A Natália está apavorada. pode falar. Não, só complementar o que a Adri dizia, né? A gente vive nessa cultura da escassez, né? Aonde a gente nunca parece, é um sofrimento, né? Nunca somos bons o suficiente. Eu acho que é bem pertinente a pergunta que você traz, porque a gente é bombardeado pelas redes sociais, enfim, de que há um modelo de mulher, né, com um corpo X, que, né, eu lembro no início da pandemia, até compartilhei com as minhas colegas da gestora, assim, eu fiz uma lista, né, era só uma super mulher que ia fazer tudo aquilo que eu queria, que era arrumar tudo, que era ler vários livros, que era cuidar do meu filho, limpar a casa, nossa, eu ia fazer muita coisa, né, porque a gente acaba sendo bombardeado por um meio, uma sociedade que nos diz: você vai dar conta, você vai ser uma vencedora, você vai. E quase como nos impondo de que sim, nós vamos conseguir ser o que às vezes nem a gente sabe o que é, né? Então, bem pertinente a tua pergunta, Adri, de nós nos perguntarmos, né? O que nós queremos ser, o que eu, Franciele, quero ser, o que a Maria quer ser, e não o que nós vemos os outros sendo e achamos que cabe também a nós, né? Uhum. Eu sempre olho e eu penso assim, hoje eu dou treinamento chamado Eneagrama, né? E eu quero ser a melhor professora de Eneagrama no mundo? Não, porque tem muita gente que sabe muito mais de Eneagrama que eu, estuda isso há muito mais tempo que eu, e eu não vou ser a melhor no mundo, não vou ser. Mas eu quero ser suficientemente a melhor para Adriana. Então, todos os dias da minha vida, cada turma que eu tenho, eu sou melhor. Qual é a minha melhor turma sempre? A última. E isso me traz um amor próprio mesmo, uma autoaceitação. Talvez eu vou passar o resto da minha vida sendo professora de Eneagrama. E talvez eu nunca na vida vou ser a melhor nem de Curitiba. Não estou nem falando do Brasil, nem de Curitiba. Mas eu sempre vou ser a minha melhor professora. Porque as minhas turmas sempre são as melhores. Quais são as melhores? A última, sempre. Então assim, eu falo isso, né? Na minha primeira turma eu tive vergonha. Na minha 10ª turma, hoje, quando eu lembro, eu tenho vergonha. E hoje eu tô, sei lá, na minha, acho que é 70 turma. Eu quero daqui um ano morrer de vergonha dela. Porque aí eu tô me desafiando a ser a minha melhor versão. Eu quero daqui um ano falar assim, meu Deus, aquela turma que eu dei online, aquela primeira que eu dei online foi uma porcaria. Hoje, para mim, eu nem acredito que eu dei uma turma online tão boa. Mas daqui um ano eu quero achar ela ruim. Porque aí eu vou sempre me melhorando. Então, vamos ser mulheres suficientemente boa para nós, para as nossas vontades. Isso é muito importante, né? Não suficientemente boa para o outro. Tu conseguiu ser generosa contigo, né? Porque, às vezes, o perfeccionismo, né? Muitas pessoas dizem, não, uma qualidade minha é que eu sou perfeccionista, né? É que eu tenho um grau de exigência alto e, às vezes, esse grau de exigência, ele não vem para o desafio, ele vem
pro sofrimento, a serviço do sofrimento, né? Ele está a serviço da autocobrança, que não vem muitas vezes com essa generosidade que tu traz. Eu quero ser melhor, mas eu também já me sinto muito feliz com o que eu já construí até aqui, né? Então, ter a vontade de querer ser melhor, de buscar ser, mas não de desconsiderar o que eu já sou também, o que eu já faço bem. E aí a gente pode falar de pequenas coisas, né? Do dia a dia. Eu, agora no isolamento, eu fiz um bolo, nunca tinha feito um bolo, eu não sei cozinhar, eu me senti o máximo, né? Assim, nossa, foi tudo fazer um bolo. Então, é a gente poder olhar para as pequenas conquistas que a gente faz na nossa vida diária e não ficar esperando o grande momento que eu vou estar super preparada, que eu vou ter um curso de culinária, que eu vou fazer, né, um MBA, que eu vou... E aí que eu vou chegar lá, né? Eu acho que a gente tem muito recurso, às vezes, que a gente desconhece, né? Eu acho que a gente tem que estar comprometida e atenta só para os nossos valores e com as nossas atitudes, do que tu busca para tua vida, né? Eu acho que é isso, tu ter... vou dar um exemplo meu básico, às vezes eu sofria muitos julgamentos, porque eu sou estudante de medicina, tá, gente? Estou na faculdade ainda, só que as pessoas dizem que me meto em coisas que não tem nada a ver com a minha faculdade, sabe? Só que, e daí elas dizem, porque tu tem que... Já ouvi muitas vezes, tu tem que parar de ficar se metendo nesses negócios de empreendedorismo, de inovação, isso não é para ti, não sei o quê, tu é muito nova. Mas não é o tipo de profissional e de pessoa que eu quero ser, não é uma pessoa tradicional, né? Então, tipo, vou me desafiar, mesmo que eu não esteja formada e nem 100% preparada. Quanto antes eu começar, melhor. Quanto antes eu me desafiar, melhor, né? Eu sei que eu estou comprometida com o objetivo, que é o meu objetivo da Natália, né? Da mulher que eu quero ser, da profissional que eu quero me tornar. Então, eu acho que tu ter essa clareza também, e quando tu quer ser alguma coisa e tu ter essa paixão, né? Tu tem que e meio que abstrair um pouco, assim, né? Dos julgamentos das pessoas e permanecer firme e forte no teu objetivo de vida. Tu olha para o teu interesse genuíno, né, Natália? E aí tu acaba conseguindo ser fiel àquilo que realmente você quer, né? Isso. Acho que tu ter essa fidelidade contigo mesmo e com a tua é muito importante. A Natália vai ser a minha médica na minha velhice. Gente, eu tô aqui, eu preciso falar, porque eu não dou conta de não falar. Quando eu tenho um sentimento muito bom, assim, eu preciso muito. Natália, eu tô babando em você, gente, dá vontade. Fica essa menina, meu Deus do céu. Não, o trem mais lindo do mundo, coisa mais fofa, dá vontade de pegar no colo e falar... Ela é o bebê da Lídera, não é? É o bebê, a Natália. Maravilhosa! Eu vi assim. Mas fofa demais. É linda. É um presente. Ela é demais. Estou aqui babando. É. Vai, Natália, media nós aí, então, porque se deixar... quanto tempo falta? Se dá para a gente falar mais, né? Olha, porque papo tem bastante. Um tempão, porque eu adoro conversar sobre isso, sobre o bem-estar da mulher, né? Tipo, é uma das coisas mais importantes, assim, para mim. Eu acho que quando a gente está alinhada, corpo, mente, espírito, a gente voa, né? Eu acho que também é importante ter a gente saber se conectar com as coisas legais e se pensar é como que a gente faz essa conexão, essa introspecção, né? Com o nosso propósito de vida, o que a gente pensa, porque às vezes a gente pode, por alguns julgamentos errôneos, assim, se desvirtuar, digamos assim, e ficar meio perdida, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho como a gente faz essa introspecção para se permanecer alinhada, eu acho que seria bem interessante, já que entramos nesse papo. Tu sabe, assim... Antes de nós abrirmos para as perguntas e fazer o fechamento, eu daria esse encaminhamento porque aqui sim, e aí já a própria discussão já trata, né,
do quanto é importante a gente lidar com as imperfeições, mas também o quanto é importante a gente identificar quais são as imperfeições que impedem de eu crescer. Então, assim, acho que legal a gente olhar quais são as minhas imperfeições, mas, por exemplo próprio, tá? Eu em casa, quarentena, como é que eu vou administrar tudo isso? Aula do pequeno, aula do maior, tudo. Daí a Tata não podia vir, enfim. Depois ela voltou a vir, depois ela parou de vir de novo. Então, administrar os horários deles, os meus, as minhas reuniões, como é que ia fazer tudo isso? Aí eu aprendi a fazer um processo de gestão mais rápido, que chama o Kanban. Não sei se vocês já usaram, mas o Kanban, para mim, está salvando a minha vida e a vida das crianças. Porque aí a gente tem um combinado, não precisa dizer todo dia o que tem que fazer. Vai lá e olha no Kanban. O Kanban diz o que tu tem para fazer, o que tu está fazendo e o que tu já terminou de fazer. Então, eu não administrar a casa sempre foi um desafio para mim. E eu percebi que isso é uma imperfeição minha, que eu precisava aprender a trazer, de repente, uma ferramenta que eu uso bem no campo profissional para dentro de casa. Então, só queria fazer esse comentário e para dar o nosso fechamento e abrir para pergunta. Eu vejo assim que sim, né? Tem a ação, ela é uma consequência desse dar-se conta. Mas eu acho importante comentar que nesse momento que a gente está percebendo as pessoas mais frágeis, eu vejo que há até um susto, né, das famílias, ou até mesmo do meio de empresas, enfim, de dizerem assim, nossa, o pessoal agora tem gente que chora, tem gente que, né, levando um susto em vendo as pessoas conseguirem trazer à tona o sentimento, a insatisfação, ou o medo, ou a conseguirem trazer à tona. Então, eu só acho importante a gente trazer isso, porque senão, às vezes, fica na tarefa, né? Eu sou a rainha da tarefa, assim, porque eu faço listas. Eu hoje comprei um planner enorme, lindo, que está aqui na minha frente, né? Aí eu listo um monte de coisas que eu tenho que fazer, mas aquilo às vezes acaba ficando na tarefa. Eu vou lá e faço, para mim dá um chequezinho lá que eu fiz, né? Mas aquilo de fato eu não consigo reconhecer o porquê que eu não olho para minha casa, por exemplo. Estamos juntos, Márcia, né? O porquê que eu não olho para minha casa? O que faz eu me encher loucamente de tarefas e de coisas e de trabalho para mim não olhar para a minha casa, não olhar para as minhas coisas. Então, eu acho que a ferramenta também ela é ótima, ela é importante. Eu conheço o Kanban, eu uso, estou usando o Trello aqui para me organizar também, está super bom. Não sou muito da tecnologia também, Adri, mas estou me experimentando. Mas às vezes a gente dar um passinho atrás e tentar entender o porquê que eu não me foco naquilo, né? Então, eu penso que é um estímulo importante, assim, a gente quer fazer. Às vezes a gente entra num looping de fazer, né? Mas fazer para quê? Para onde? Para chegar a quê? E fazer para não olhar ao quê? Né? Eu faço uma coisa para mim não ter tempo de olhar outra, né? Então, eu acho que só para ficar a reflexão. Então, talvez tenha sido isso que talvez seja isso que acaba afastando as mulheres, aquelas que têm mais uma visão empreendedora realmente, a não olhar para casa, né? Então, eu olho tanto para algo que me chama mais atenção e aí deixo um pouco a casa. É óbvio que a gente tem que trabalhar o equilíbrio em tudo, né? Mas alguma área da nossa vida, nós vamos ser melhores. Você conseguiu fazer um bolo na quarentena. Eu prometo para você, depois eu quero que eu ache para mandar uma foto, que eu vou tentar fazer um bolo nessa quarentena, porque eu nem consigo imaginar que um bolo meu daria certo.
Só que o quanto eu sou péssima cozinheira, minha comida é muito ruim. Só que isso seria uma imperfeição minha, ou eu consigo ver outras qualidades minhas? Tá tudo bem, para mim, tá tudo bem eu ser uma péssima cozinheira, mesmo porque o meu marido cozinha maravilhosamente bem, a minha filha cozinha muito bem. Então, eu não tenho problema com essa minha imperfeição. Adriana, mas pelo amor de Deus, todas as mulheres do mundo sabem fazer um bolo. Nós fomos criados para aprender a cozinhar. Todas, menos eu. Eu não sei, eu não gosto e eu não tenho vontade de aprender. Cozinhar é algo para mim sacrificante. Eu não gosto de cozinhar, entende? Mas eu me aceitei em relação a isso. Todas as mulheres cozinham, mas eu não preciso fazer isso para me sentir bem. Então, eu penso assim, a gente vai se destacar em alguma área, a gente vai não se destacar em outras. Mas quando existe um equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio ali de saber que eu posso, sim, dar conta de tudo. No final das contas, quando passar tudo isso, a gente vai se descobrir muito mais forte do que frágil. Porque nós vamos entender que a gente dá conta de tudo. E porque nós damos, né? Nós damos conta de tudo. Vai, vamos finalizar então, gatinha. Ótimo, gurias. Ai, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são maravilhosas, como todos nós somos. Mulheres são maravilhosas, são inspiração, né? A gente gostaria de abrir para perguntas. Se alguém que quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, abrir o áudio. A Fran e a Adri estão aí para responder. Enquanto isso, eu vou fazer sorteio daquele momento a sós com a Fran e com a Adri. Vão ser duas ganhadoras. Aí eu vou falar aqui quem ganhou e depois eu faço a mediação entre vocês e as ganhadoras para combinar o horário certinho, tá bom? Aí eu vou chamar, vou falar em voz alta, mas enquanto se alguém fazer uma pergunta, fique bem à vontade. Oi, estão me escutando? Sim. Oi. Primeiro, é um privilégio sempre participar das lives da Lídera. Eu sou uma lídera, né? E essa em especial, assim, nossa, eu queria agradecer muito porque me vi em todos os aspectos do começo ao fim, concordo com tudo, sem tirar nem pôr. E aí, gostaria de fazer uma pergunta para a Adri, porque eu também estudo o sistêmico, né? Estou fazendo uma formação em terapeuta sistêmica, então eu acabo me envolvendo muito com isso, eu gosto muito, inclusive também já fiz o Enneagrama, e foi quando tudo começou o meu autoconhecimento, já faz muitos anos isso, enfim. E, primeiro, o autoconhecimento, ele é algo que eu acho que nunca termina, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque faz muitos anos que eu venho, e cada vez a gente se harmoniza melhor, se conhece melhor, mas eu acho que nunca termina, porque até agora, o ano passado, eu fiz uma viagem, o Caminho de Santiago de Compostela, com esse intuito de autoconhecimento, que foi bem profundo para mim. Foi quando eu me descobri imperfeita, inclusive, que eu aceitei que eu poderia, sim, ser fraca às vezes, sim, ser a mais lenta, N coisas, não vou me estender aqui, porque eu sei que o tempo é curto, né? E também sobre, que eu cheguei até a anotar aqui, né? Eu sou um tipo 2 do Enneagrama, só para a gente me entender um pouquinho, e que tem muito de ser aceito pelo outro, então eu sempre busquei muito isso, de aceito pelo outro. Hoje eu já estou mais consciente, já consigo trabalhar mais isso e aceitar. E no sistêmico a gente estuda que a gente tem a questão de pertencer, né? Pertencimento ao bando, pertencimento ao grupo. Como é que fica essa questão de um paralelo do ser aceito pelo outro e do pertencimento? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Tá, esse paralelo de ser aceito pelo outro e se pertencer, né? A gente falamos aqui, né, dessa questão de trabalhar tanto a autoaceitação para esquecer o julgamento alheio, né? Nós já somos seres tão julgadores, né? Internamente, eu falo que a gente ali internamente a gente tem as nossas culpas, cada um tem a sua, né? Para ficar preocupado com o que os outros pensam a respeito de nós. É fácil isso, principalmente você sendo 2 do Enneagrama, que as pessoas do campo emocional,
elas precisam ser aceitas, elas têm essa necessidade mais forte, né? Elas modificam a imagem perante o outro, porque o tempo todo eu quero que as pessoas vejam o meu melhor. Então, falando especificamente para você que é o 2 e que vai sim ter essa necessidade de ser amada, de ser, enfim, de ser querida, de ser olhada, de ser acolhida, que isso é muito o movimento do 2. Eu sou um 2 do Eneagrama também, então posso falar isso com mais propriedade, né? Quando você... A gente sabe que o pilar para ser trabalhado no Eneagrama no 2 é o amor próprio, né? Adquirir esse amor próprio é quando você para de querer ser amado pelo outro, quando você se satisfaz mesmo, quando você para elimina aqueles vícios ali de que você vai fazer a diferença na vida de alguém, que você precisa fazer a diferença na vida de alguém. Você precisa fazer a diferença na vida das pessoas, sim, mas na tua, né? Você precisa estar bem com você. Então, eu acredito que você vai ter o equilíbrio desses 2 pontos que você colocou, quando você adquirir profundamente o seu amor próprio, quando você para de olhar para a aceitação do outro e você se aceita como você é, com as suas limitações, sendo 2 do Eneagrama, né? Por isso, que para as pessoas é muito difícil, mas quando eu falo a imperfeição, para você fica fácil você saber quais são as suas limitações e quais são as imperfeições do Eneatipo 2, né? Então, você precisa se aceitar, você precisa se amar. E aí, sim, você não vai mais se importar com o julgamento do outro. Te respondi? Obrigada. Sim, obrigada. Essa questão do pertencimento está sendo muito forte, né? E assim, eu vejo que é um caminho para sempre, para até a morte, né? Porque o autoconhecimento é o caminho que nunca vai ter fim. Cada vez que eu penso que eu me conheço, eu descubro coisas novas sobre mim. Agora, nessa quarentena, eu descobri muitas coisas sobre mim, porque talvez, depois que o Eneagrama entrou na minha vida, eu nunca mais parei, né? Então, agora eu estou no momento de parar, eu estou parada olhando para mim e eu descobri muita coisa nova minha. Então, nós somos seres mutáveis, nós somos seres em transformações, então é óbvio que constantemente a gente vai estar mudando, e estar mudando é aceitando que nós nunca vamos nos conhecer por inteiro. Então, o processo de autoconhecimento, ele é um processo sem fim, né? A gente vai passar uma vida inteira e ainda vamos ter surpresas para nós, e essa é a mágica, né? Da gente se surpreender com nós mesmos. Exatamente. Gratidão, viu? Prazer. Obrigada. Prazer. Mais alguém tem alguma pergunta, meninas? Eu. Estão me ouvindo? Sim. Falar para a Adri também, sou mega fã, super sigo, tô sempre acompanhando tudo que a Adri ele faz. Para também, amei todas as dicas, tudo que foi falado, é muito... Parece que vem dentro da gente, né? E, Adri, eu sou, falando no Eneagrama, né? Eu sou um tipo 4, né? Eu já vi que você é o 4. Eu pensei, nossa, mas... Que rosinha, né? E uma das coisas que aconteceu comigo nessa quarentena, que eu percebo que está acontecendo, e aí me dá um pouco de medo, é que eu meio liguei o foda-se, tu entendeu? Tipo, eu entrei no negócio, tipo, me gosta, não me gosta, tô tudo bem. E eu não era assim, eu era muito preocupada com as pessoas, com o que acontecia, com o que não acontecia. E eu entrei num clima, assim, de tipo... Para mim tá bom, e para mim tá bom, tá tudo bem. E aí eu me sinto até meio egoísta, assim, sabe? É uma coisa que eu me sinto meio egoísta, meio que me perturba, assim. E aí vem esse negócio, tipo, a gente não é perfeita, a gente é imperfeita. Mas ao mesmo tempo que eu gosto de me sentir assim, eu também me sinto egoísta, né? Não sei o que tu pode me ajudar sobre isso, o que tu pode falar sobre isso. Bom, se a gente for pensar, né, ligar o foda-se é algo positivo para todo mundo? Talvez para algumas pessoas não, né? Talvez para algumas pessoas a gente ligar o foda-se, por exemplo, né, uma pessoa que seja mais o perfil 7, mais aventureiro, mais... Falar assim, ligar o foda-se para ele é positivo? Não, é muito negativo. Ele precisa se importar, sim. Agora, diante de você, que já tem um processo de autoconhecimento ali, me responde, você acha que ligar o foda-se é algo positivo ou negativo?
Olha, tá me ajudando bastante, porque eu tô me sentindo muito mais livre, assim, muito mais libertada para fazer as coisas que eu tenho vontade, porque antes eu ficava muito nesse negócio, tipo, ai, o que a pessoa vai pensar? Ai, será que eu tô agindo certo? Ai, será que eu vou magoar? Ai, será que eu não vou magoar? E aí eu chorava, normal, né? Chorava, e eu chorava, eu nem chorava, não tava chorando tanto, entendeu? Eu consegui controlar até as lágrimas, então, tipo, eu me sinto bem, só que daí, às vezes, vem essa mentalidade de será que eu tô muito egoísta pensando dessa forma? O que a quarentena tá fazendo comigo, gente? A quarentena tá te ajudando a evoluir, gata. Liga seu fone. Tá bem certinho. É isso. Ótimo, aí então. Ótimo. Eu vejo isso como evolução para você, tá? Para você, né? Deixando bem claro, para o seu perfil, sim. Tá? Perfeito, obrigada. Eu adoro tipo 4, amo. Só para eu fazer eu fiz o sorteio aqui e eu quero ver se a Karine tá aqui na live. Eu acho que ela tá, só que eu não consigo falar com ela. Porque ela... gente, que carinho será que é? Cadê? Eu não consigo ver. Não tá me escutando. Tá. Eu vou sortear, então, as outras 2 pessoas, tá? A primeira é para... Eu conheço a Karine, ela tá aqui, mas enfim, né? Vamos lá, outras. Tá, então tá. Vamos fazer o sorteio primeiro para Fran e depois para a Adri. Vamos lá. Sorteador, tá, meninas? Eu dei um número para cada uma. Com a Fran ficou a Franciele. A Franciele tá aí na live ainda? Ou a Fran... Ali, ó, a Fran. Onde? Ferreira? Isso! Foi você! Top, adorei. Que bom. E agora eu vou sortear para a Adri, só um minutinho. Eu queria ver todo mundo, eu não sei aonde que a gente vê, gente, todo mundo. Eu Karine, Clica em cima de ti, vê se não aparece, que no telefone é diferente. Ah, tá. A Karine, eu tô aqui. Isso, tá. Então a Karine fica com a Adri, então. Porque ela foi a... Meu Deus, essa menina não sai do meu pé, não tem jeito. Eu fiz uma consultoria com ela ontem, agora de novo. Oca! Eu acho que ela ficou tanto, eu preciso ganhar, ganhou. Linda. Então tá. Ela disse sim, eu preciso. Ela falou. Então tá, meninas. Karine, eu vou deixar o meu número. Vocês têm o número uma da outra, Adri? Tem o número dela? Tenho. Isso, tu entra direto em contato com ela, daí eu só faço das 2 Frans. Tá. As caras. Tá bom? Beleza. Fala de encerramento, uma frase aí, Fran e Adri. Só para nós pensarmos, uma frase, uma fala, alguma coisa para deixar de memória, assim. Eu queria deixar uma pergunta, assim, o quanto eu permito fazer esse mergulho dentro de mim mesma, assim. Eu acho que é isso, essa permissão, né? Mais do que o querer. Então, eu deixo essa pergunta para vocês e para mim, inclusive. Bom. Deixa a Manu gosta de pimenta. Sim, é. O Bruno gosta. O microfone da Sinara. Gente, eu escrevi uma frase esses dias que ficou tão linda falando desse sentido de imperfeição. Ai, eu queria achar, mas eu tenho medo de sair daqui e não achar. Queria ler ela para vocês, porque eu escrevi e ela, nossa, ela foi muito significativa. Mas agora, né, eu escrevo todo dia, então não vou lembrar. Mas o que eu quero dizer é: não existe certo e errado, né? Não existe. O tempo todo nós estamos fazendo tudo para acertar. Então, quando nós mulheres, ou nós mães, ou nós profissionais, a gente erra,
a permissão, né? Se permitir não ser perfeita. Eu tenho muito falado dessa palavra, se permitir. Então, eu posso me permitir acertar aqui, errar ali, eu posso me permitir, às vezes, estar mais gorda, às vezes, estar mais magra, às vezes, estar mais triste, às vezes, estar mais feliz. Então, o tempo todo, a gente vive numa dualidade, porque nada é estável, né? Então, a gente vai viver sempre nessa dualidade, quando a gente se permite a viver a dualidade de ser perfeita e imperfeita. Nós vivemos com muito mais harmonia. Não é uma harmonia só com o todo, mas é uma harmonia dentro de nós, uma harmonia de alma, realmente. Então, permitam-se, mulheres, a serem perfeitas, a serem imperfeitas, e todos os dias nós vamos entrar nessa dualidade. Essa é o grande presente que a gente pode nos dar, se permitir. Acho que é isso. Adorei, meninas lindas! Maravilhoso, muito obrigada! Voltem sempre na Lídera. Dia 9 nós temos o próximo encontro, então eu quero deixar aqui o convite. Vai ser com a Mafê, da Startse, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses impactos da liderança feminina, quais os negócios que mudaram, negócios de eventos que ela cuida lá, então tiveram novas configurações, ela passou por isso. Então a gente vai discutir um pouquinho por que alguns países tiveram mais sucesso na implementação do Covid, né? E quais são as nossas fortalezas aí, as nossas forças, e como é que a gente consegue trocar mais ideias e experiências para que vá aprendendo a olhar essas coisas que a gente tem, né? Aqui dentro, quem são essas Márcias que estão aqui, quem são essas Frans que estão aqui. Fran, não sei fazer bolo, me deixou motivada, assim, para aprender. Que eu consegui, tu consegue. Acredita? Muito bem. Obrigada, gurias. Um grande beijo. Beijos a todas. Beijo. Obrigada, gente.